Então, 5 minutos para o César continuar o que ele tem a dizer. O microfone é seu, presidente. Então, pegando aí os argumentos do Renato, ele continua insistindo em pedir um ditador, né? Ai, porque tem que anular os concursos. É só o judiciário que pode anular o concurso. Se o Bolsonaro usurpasse o poder do judiciário, ele seria um ditador. Aí ele fala, ai, porque ele indicou. Sim, indicou. Por quê? Porque precisa ser avaliado. Quem aprova o nome é o Senado. Eu desafio para qualquer um. Você quer um nome melhor? Indica o nome e aponte 41 senadores da legislatura do Bolsonaro que aprovariam o seu nome. Pronto, resolvido o problema. Ah, mas o Bolsonaro tinha que forçar. Ditador novamente, né? Porque tudo que ele fala é ditador. Ignora 2 pontos. Tudo que ele queria que o Bolsonaro fizesse, ele teria que usurpar os poderes. Qual que é o conceito do ditador? É uma pessoa que manda tudo sozinho e todo mundo obedece, certo? E ignora o fato de que os colegas funsas simplesmente negaram a cumprir. Eu vou dar um exemplo prático. O Bolsonaro fez um decreto determinando que a Polícia Federal, subordinada ao Bolsonaro, presidente, ministro da Justiça, Polícia Federal, determinando que a Polícia Federal emitisse porte de arma para todos os CACs, porque não havia mais a necessidade de comprovar a efetiva necessidade. Eu fiz esse pedido de porte. Milhares de pessoas fizeram esse pedido de porte. Sabe o que aconteceu quando eu fui lá protocolar o meu pedido de porte com base nesse decreto do Bolsonaro? A mocinha do balcão, para vocês verem o nível. É fácil mandar embora, Funça. É fácil? A mocinha do balcão foi lá e falou assim, nem adianta protocolar. Falei, por que não? Esse decreto é inconstitucional e nós não vamos cumprir. A Polícia Federal fez um motim, se recusou a cumprir as ordens do Bolsonaro e não emitiu nenhum porte de arma com base nesse decreto. Ficaram esperando, o decreto foi derrubado na Câmara, aí o Bolsonaro o que tinha que ter feito? Tinha que ter revogado, anulado as eleições para a Câmara e fazendo que nem o Bukele, mandado todo mundo embora e virado um ditador sozinho, né? Mais uma vez, que é um ditador, é uma criança, que é um papai que faça tudo para si, né? E daí o que aconteceu? Esperaram o decreto ser revogado, o decreto foi revogado, indeferiram todos os portes. Porque o Bolsonaro não deu a ordem. É óbvio que ele deu a ordem. Os funsas se recusaram a cumprir todas as ordens do Bolsonaro que eram contrárias ao establishment. E é isso que vocês têm que entender, pessoal. Quem é o establishment? Não são os políticos, não são os grandes empresários. É o servidor público que ganha 26 mil reais por mês para fazer porra nenhuma. Você acha? A grande questão do governo Bolsonaro é o seguinte, todo mundo era contra a corrupção. Por quê? Porque a corrupção funciona assim, o político roubou e daí falta verba para me dar aumento, falta verba para pagar o meu carro com motorista. Tinha que combater a corrupção, aí combate a corrupção, aí o Bolsonaro combate a corrupção e corta o carro com o motorista do cara. O cara fala, não, mas não era esse o combinado, era para combater a corrupção, para ter mais carro com o motorista, não menos, né? E daí o que acontece? Aí a funçarada toda se revoltou, fez motim, se recusou a cumprir qualquer ordem que o Bolsonaro dava e cumpria todas as ordens que o judiciário e que o legislativo refratário dava, tá? Então, aí o Bolsonaro me traiu? Não, o Bolsonaro não lhe traiu pelo simples fato de que, mesmo que ele quisesse ser ditador, a funçarada com estabilidade que recebe 23 mil reais por mês para não fazer porra nenhuma, tá? E que tem um monte de carguinho de comissão, um monte de FCC, um monte de diária, um monte de vantagenzinha, inclusive a vantagem de se candidatar, tentar a candidatura com a garantia do cargo se não ganhar, porque daí não tem risco nenhum, certo?
simplesmente olharam e falaram: porra, esse Bolsonaro vai fuder com tudo, vai fuder com todos os nossos esquemas. Porra, eu queria que o meu filho também fosse FUNS e ganhasse 23 mil reais por mês. Esse filho da puta não faz concurso. Que isso ele podia fazer. Cancelar concurso é o judiciário que pode fazer. E daí o que fizeram? Motim. O que gerou a perda dessa eleição foi o motim e a revolta dos funsas contra o Bolsonaro. 1.056 pessoas. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado aos meus grandes convidados aqui. Tá bombando aqui o chat. Então agora vamos passar a palavra para o Renato. Seus últimos 5 minutos, Renato, e depois nós vamos ver as perguntas de quem mandou o superchat ou de quem mandou os supersets. Os links eu vou pôr aqui agora, o dos supersets, aí, ó, tá aí, tá? Teu microfone tá desligado, Renato. Se algumas pessoas tiverem interesse, um negócio muito interessante, inclusive para o César fazer, era o curso do poder do professor Olavo. A primeira lição desse curso é que muito mais importante do que suas crenças pessoais são seus compromissos pessoais. As ações políticas de qualquer um refletem mais seus compromissos pessoais do que suas crenças. É o caso de Bolsonaro. Ele falava uma coisa e fazia outra. Bolsonaro não era obedecido porque a boca dele dizia uma coisa, mas a caneta dizia outra. Quem foram os indicados dele ao Ministério da Justiça? Eles eram comprometidos com quem? Quem eram os indicados dele à Polícia Federal? Eles eram comprometidos com quem? Se alguém obedecesse o Bolsonaro e desobedecesse o diretor da PF, o ministro, ia receber o PAD e ia ser demitido. E esse fato que você respondeu 7 vezes, de que o governo não pode anular seus próprios atos quando são descobertos que são absolutamente nulos, isso é uma afirmação absolutamente falsa, tanto na lei, quanto na doutrina, quanto na jurisprudência. Se alguém tiver alguma dúvida, escreva aí, súmula 473 do STF. A súmula afirma: a administração pode anular seus próprios atos, uma vez que é determinado que eles são ilegais. É claro que isso pode ir para o judiciário, mas até que vá para o judiciário, meu irmão, o cara vai ficar sem receber salário e fora do cargo, foda-se, vá procurar um juiz. E se Bolsonaro não fosse uma cadela, se Bolsonaro não fosse um traidor, se Bolsonaro não fosse um agente de acomodação, a vaselina do PT para enrabar as pessoas que ainda acreditam nele, as pessoas decentes nesse país, que ainda têm orgulho de pagar DARF, ou seja, orgulho de ser comparsas do PT, esses são as crianças. A pessoa que sabe que a eleição não vai dar em nada, a pessoa que sabe que o judiciário não vai dar em nada, ainda tem orgulho de pagar DARF, esse é a maior criança de todas. Porque esse é o cara que acha que a intervenção divina vai salvar ele de uma coisa que ele pediu. E Deus foi claro em Samuel. O rei vai tomar tudo de você, vai tomar seu filho, vai tomar seu melhor animal, e eu não vou poder te ajudar, porque você pediu por isso, porque você deu a Bolsonaro a autoridade de salvar você e não a você. Se eu puder deixar uma mensagem final aqui, é que sim, inclusive eu dei casos práticos aqui de anulação no Brasil e no exterior, no presente e no passado, citei súmula, lei, jurisprudência e tudo mais. Bolsonaro não teve um ato de homem no seu governo, e não sou eu que digo que ele é covarde, é ele. Ele disse que soldado que vai pra guerra com medo de morrer é covarde. Ele disse que bastava um cabo e um soldado. Na verdade, foi o filho e ele respaldou. Ele disse que se o STF saísse das 4 linhas, ele ia lá e cortava. Ele não saiu das 4 linhas. Ele foi o cara que disse que bastava a galera dizer autorizo. Foram milhões pra rua, se fuderam, foram presos. E ele fez o quê? Foi lá, ficar de 4, botar a boca no falo de Temer e fazer acordinho. Certo? Enquanto você não assumir que Bolsonaro é o maior traidor e covarde, que tudo que ele fez foi para sabotar a verdadeira oposição no Brasil, e que você, nenhum outro homem, além de você, seu filho e seu pai, podem salvar a sua família, você tá fudido, você tá no sal. Samuel, é claro, leia os livros de Samuel, exatamente as pessoas que estão se fudendo na vida no Brasil, e que nem começou a se fudência. Esse dólar abaixo de R$5, essa promoção não vai durar. Essa se fudência aí, exatamente está escrito em Samuel. O grande juiz disse, Deus disse que não é pedir um rei, e vocês pediram um rei, e aí vocês vão receber, né? Vocês vão receber o pepino, o Lorde Motumbo, não vai ser presidente não, vai ser o Lorde Motumbo, né? Então, a questão que nós estamos vivendo é essa. Quais eram os compromissos pessoais? Bolsonaro estava comprometido com quem? Ele deu poder total a quem? Leia os artigos da mulher de Moro, leia os artigos de Moro, veja os artigos, quem sustentou Vilas Boas, certo? Quem ficou pagando passagem a Vilas Boas e a Moro anos e anos? Bolsonaro só indicou a todos os cargos relevantes pessoas intimamente comprometidas com o regime totalitário. Caras como Tarcísio, era para ser preso, bicho. Ele era para ser indicado para ser governador. Pelo amor de Deus, desnazificação é o contrário de ser ditador. Bukele deu um choque de legalidade. Bolsonaro foi ditador. Bolsonaro instituiu, apoiou e garantiu que um regime de exceção continuasse e se aprofundasse no Brasil. Ditadura é regime de exceção, é onde não há legalidade. Se o próprio doutor reconhece em diversas
histórias dele, que não há legalidade. E o comandante supremo das Forças Armadas, que a missão dele era dar um choque de legalidade, piorou a situação. Então ele é o quê, se não é um ditador? Bolsonaro, maior ditador, maior cadela, maior traidor que já houve no Brasil nos 500 anos. E Bukele, até agora, não vi nenhum argumento, nenhum fato, que eu desconheço. Eu não estou lá em Salvador, eu não conheço a política do dia a dia lá. Eu não estou dizendo que ele não é um ditador. O que eu posso dizer é que eu não sei, e o senhor não me disse nenhum fato que o caracterizasse como tal. Para mim, ele é um cara que, na legalidade, levou ao Senado e botou o STF e os generais para fora, não é isso? Se tem algum fato que demonstra que ele é um ditador, eu peço que você explique agora, não? Não é essa ditadura de regime de exceção? De ditadura? Ditadura é regime de exceção. É onde não há lei. E o governante legítimo é aquele que respeita as leis. Bolsonaro não respeitou as leis. Bolsonaro ficou de 4 para os criminosos e os bandidos.